Olá, companheiros, amigos de jornada, companheiros de fé, amigos do coração. Mais uma vez estamos unidos através da telinha, em mente, em coração, para mais um estudo do livro Vinha de Luz, que eu sempre gosto de mostrar o meu livrinho a vocês, o Vinha de Luz. E hoje nós vamos falar da lição 151, ressuscitarás. Mas antes de nós fazermos a nossa leitura e o nosso comentário, eu vou fazer uma solicitação a todos vocês, que compartilhem as nossas mídias, que compartilhem os nossos vídeos, que acessem o nosso canal, acionem o sininho para serem avisados das postagens, dê um joinha ali no canal, oi, um joinha ali no canal. E também, se você não gostou, ninguém é obrigado a gostar. Então, caríssimos, vamos dessa forma iniciar o nosso estudo. E como sempre, o estudo inicia com uma prece. Então, vamos juntos elevar os nossos pensamentos e corações até o nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e agradecermos profundamente pelo dom da vida, pela alegria de viver, por termos a oportunidade de estarmos trilhando o caminho que o nosso Mestre Jesus nos deixou, rumo à perfeição. Estamos trilhando passo a passo, mas que esses passos fiquem gravados no nosso espírito, através da prática do bem, do amor e da caridade. Gratidão, Mestre amado, seja conosco, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Muito bem, caríssimos, então vamos lá à nossa leitura. Como já disse, Vinha de Luz, lição 151, ressuscitarás. Então, a epígrafe é bem curtinha, está em João, no capítulo 21, até o capítulo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hierárquicas, ministros que comentam a flagelação do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum furtará o plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção celeste do amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e do coração, mais duro, são arrancados das trevas.
das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, sua mão carinhosa se estendeu a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar do processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeição e serviço santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo, àquela reduzida família de Betânia, que é a miniatura da imensa família da humanidade. Então, asseverou o Mestre para nós: teu irmão há de ressuscitar. Muito bem. Se todos nós dissermos assim, né? Eu não tenho medo da morte. Muitos de nós realmente não têm mais esse pavor, esse terror que nos foi colocado em religiões que dominavam o povo através do medo. Nós sabemos que uma das divergências de Lutero foi exatamente a condenação daqueles que morriam e não tinham dinheiro para pagar o céu e iam para o limbo. Então, os pais perdiam filhos, o esposo que perdia a esposa, perdia não, né? Que ia na frente, partia na frente. Ficavam desesperados, em enormes sofrimentos, porque eles não tinham como pagar materialmente a entrada no paraíso. E os seus entes queridos iam ficar presos eternamente no limbo. Então, essa foi uma das revoltas de Lutero, né? Esse pagamento para entrar no céu com coisas materiais. Então, vejam só, Jesus, muito antes, né, de tudo isso, dessas religiões estarem dominando o povo através do medo, do castigo, do pecado, Jesus já havia colocado para nós um Pai de amor, misericordioso. Mas, como nós entendemos pouco ainda hoje, os ensinos de Jesus, aqueles que tinham um pouco mais de cultura, que poderiam esclarecer mais a população, ao invés disso, usavam através do medo para ter o poder sobre as criaturas, né? Felizmente, até hoje nós vemos isso. Mas o que é que nós vamos ver essa lição aqui? Ressuscitará. Que ressurgimento é esse que Jesus nos falou? Então, nós vamos falar um pouco aqui de Lázaro. Todos nós sabemos que Lázaro, se realmente tivesse partido para o mundo espiritual, não teria como ser retornado o espírito para aquela matéria, porque aquela matéria não tinha mais nenhum fluido que pudesse o espírito ali permanecer naquela matéria inerte. Então, Jesus, quando acorda Lázaro, Jesus o acorda de um estado de catalepsia que Lázaro se encontrava. Mas não que Lázaro tivesse realmente partido para o mundo espiritual. E Lázaro tem uma segunda oportunidade para se transformar, para se melhorar, para ser uma pessoa melhor. Ele convivia com Jesus, Jesus o amava como ama todos nós. E mesmo estando ali num convívio próximo com Jesus, Lázaro, ele não havia absorvido ainda aqueles conhecimentos morais necessários à evolução espiritual. Então, nessa
nesse estado que ele se encontrava de catalepsia, Jesus o desperta para a vida. E Lázaro ressurge dos chamados mortos, mortos para a vida espiritual. Provavelmente Lázaro estava preso a viciações, comportamentos irregulares. Então Jesus o traz de volta à vida para que ele possa realmente se melhorar, se transformar. Todos os ensinos de Jesus são ensinos para que nós nos transformemos em criaturas melhores, compreendamos os valores do espírito e não os valores da matéria. Na época de Jesus, entre os judeus, o ressuscitar era um retornar à vida, retornar a viver. Então, aquelas pessoas que estavam, não que estavam mortas, apesar de que ainda hoje nós temos algumas denominações religiosas pregando o sono além da vida, aguardando o juízo final para retornar para a matéria e para retornar aqui. Ora, gente, cientificamente é impossível voltar, à vida um espírito que já se desligou daquela matéria, não tem como. A coagulação sanguínea, ela é imediata após a retirada do espírito. Muitas vezes, ela já vem por partes, dependendo da doença que a pessoa tem, o tempo de que ela está acamada. Então, a circulação já vai das extremidades sendo paralisadas. Então, não tem como o espírito retornar àquele corpo, mesmo que ele queira. Nós temos vários relatos. Se não me engano, no livro do irmão Jacó, Voltei, André Luiz, ele observa que no cemitério havia um homem em espírito, então, um espírito sentado em um túmulo, e ele olha, e mais para frente ele vê uma mulher em espírito, então são dois espíritos sentados num túmulo, porque eles queriam de toda forma retornar à matéria. O homem por ser muito apegado. E essa mulher, ela alegava, porque aí André Luiz vai, ao escutar, o que se passava na mente daqueles espíritos, Um era o apego e o que ele tinha deixado para trás, o remorso. Esse outro espírito feminino, também o remorso, a culpa, porque ela era uma mulher belíssima, da alta sociedade, com muito dinheiro, e ela deixava os filhos aos cuidados de outras pessoas, de babás, e ela tinha uma vida dissoluta, ela tinha uma vida completamente desregrada, e foi isso que levou-a a desencarnar, a morrer. Só que ela não se conformava, jovem, bonita, rica, tinha tudo para continuar abusando da vida, mas uma enfermidade a tirou de circulação. E a alegação que ela tinha é que ela queria cuidar dos filhos. Ela queria retornar para cuidar dos filhos. Na mente dela, o que André Luiz observa, Então, isso é o ressurgir, a ressuscitar, querer voltar para aquele corpo, mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina termos uma vida plena, em plenitude, seguindo seus ensinos, nos tornando pessoas novas a partir do conhecimento dos seus ensinos, praticando o amor, a caridade, começando por nós. Ama teu próximo como a ti mesmo, amando a nós, nos respeitando os nossos limites. Eu trouxe para nós aqui
para a gente, duas passagens do Evangelho de Jesus. Na realidade, acho que são 3 passagens, porque eu gosto muito de falar, eu falo muito, então vamos lá, acho que são 3 passagens, onde Jesus nos fala da transformação. Jesus ainda não havia iniciado o seu messianato, suas pregações, seus ensinos, porque entre os judeus o homem necessitava ter 30 anos para começar a fazer parte da vida pública. Então, por isso que Jesus começa aos 30. Jesus, gente, era judeu, ele seguia os preceitos judaicos. Nós não podemos negar, ele seguia os preceitos judaicos, profundo conhecedor da lei. Profundo conhecedor da lei. Logicamente, né? O espírito governador planetário conhecia profundamente a lei judaica, a história do povo hebreu. Então, Jesus estava nas bodas de Caná, em um casamento, junto com os seus discípulos, o qual eles foram convidados. Essa passagem está em João, no capítulo 2, e ela vai do versículo do 1 ao 12. Então, eles estavam nesse casamento, Maria estava junto. Dizem alguns historiadores que provavelmente era uma boda da família de Maria, porque ela estava presente. Estava Jesus e os discípulos. E a uma certa altura da festa, da comemoração, Maria chega para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Ao que Jesus lhe responde: que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas um filho obediente, observador das leis, obedece sua mãe. E ela vai até os escravos e diz: façam tudo o que ele lhe disser. E haviam potes de pedra, na narrativa de João 6, que eram para a purificação que eles usavam. E esses recipientes, eles tinham capacidade de 80 a 120 litros. Jesus pede para que esses escravos encham com água esses potes. E essa água, ela é transformada em vinho. E aqueles convidados que estavam nas bodas, quando começaram a beber desse vinho, comentam: que estranho! Serviram primeiro o vinho ruim e agora, para o final, servem o melhor vinho? Porque o pessoal geralmente servia um vinho bom, porque ainda os convidados não estavam tão embriagados, né? O paladar ainda estava ali afinado, e ocorre o contrário. O vinho bom foi aquele que Jesus transformou. O que nós podemos tirar desse ensino de Jesus? A partir do momento que Jesus toca o nosso coração, a transformação se faz. Do homem velho para o homem novo. Nós deixamos de lado muitos apegos, muitos transtornos que nós ainda tínhamos dentro de nós. Então, Jesus é aquele vinho que vem nos purificar, nos auxiliar na nossa purificação. E o paladar é o melhor de todos, porque é o ensino do amor, a prática do amor, a prática da caridade. Em um segundo momento, no Evangelho de Lucas, né, nós vamos ver um ensinamento que Jesus nos traz sobre a sua fala a respeito dos pecadores. Então, Lucas, capítulo 5, eu vou falar do versículo 32, onde Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus veio para que nós pudéssemos nos transformar, para que nós pudéssemos morrer na vida antiga e nascermos para a vida nova, com Jesus em nosso coração.
E depois, mais para frente, no versículo 36, Jesus dá a seguinte explicação. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para coser uma roupa velha, pois se romperá a nova e o remendo, que não vai conseguir cozer a velha. Ninguém deita um vinho novo em odre velho. De outra sorte, o vinho novo romperá o vinho novo romperá o odre e entornará todo o vinho, e os odres se estragarão, e logicamente o vinho também. Então, o que Jesus fala aí? O vinho novo é o seu novo ensino. Novo, entre aspas, 2000 e tantos anos, e nós ainda estamos aqui tentando entender esses ensinos de uma forma mais ampla. Então, Jesus, esse vinho novo, seus ensinos são esse vinho novo. Nós somos o odre antigo. Se nós não nos transformarmos, tentarmos colocar os ensinos, mas não praticarmos esses ensinos, seriam só da boca para fora, como diz o povo, e não do nosso coração, seria o vinho novo rompendo o odre velho. Não serviria, o vinho se derramaria. Os ensinos não vão ser absorvidos. Então, é a outra transformação que Jesus nos traz. Entrarmos na vida novamente, com o vinho novo, sermos um odre novo, um odre melhor, e conservarmos esse vinho, seus ensinos, em nós, até a purificação, até esse vinho se tornar puro. Então, eu trouxe para nós, né, essas duas colocações em Lucas e em João, e uma outra colocação em João também, só que no capítulo 3º, nós vimos no capítulo 2º, agora nós vamos ver o capítulo 3º, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, onde Jesus vai nos falar da vida que não perece, que é preciso nascer de novo. É preciso que nós deixemos o homem velho de lado, deixar o homem velho morrer para o homem novo ressuscitar. Essa é a ressurreição que Jesus nos traz. Deixar o homem velho, deixar o odre velho, deixarmos tudo aquilo que nós fomos um dia e, a partir dos seus ensinos, ressurgir para uma vida melhor, mais plena, com mais compreensão nos nossos desafios, conhecendo os ensinos de Jesus, nascer, renascer. Nascer o homem novo, renascendo de uma forma melhor em nós. O povo judeu tinha uma ideia muito diferente de ressurreição. Eles sabiam que a vida era eterna, que o espírito não perecia. Somente não deixavam, não tinham ainda essa noção de que a vida espiritual era a nossa verdadeira vida. Eles eram muito, aliás, né, hoje nós temos muitas pessoas ainda nessa condição, muito apegados à matéria em excesso. Então, a pessoa iria voltar e ia continuar naqueles mesmos abusos da vida material, né? E não é isso que Jesus nos ensina. Basta a gente ver a crença dos antigos egípcios, que os faraós, eles eram sepultados com riquezas, com escravos, os escravos pereciam ali no sepulcro, né? Com escravos, com bens materiais, porque eles iam precisar para a ressurreição. E hoje a gente sabe que não é isso, que essa ressurreição, né, nós podemos interpretar como uma reencarnação, e nós podemos também ver como a nossa transformação.
Porque não adianta a gente desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar e continuarmos como somos, sem nos transformarmos. E Jesus, ele diz claramente para nós: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, Jesus nos mostra que nós temos capacidade de renascermos várias vezes na mesma encarnação, através da nossa transformação moral, e ressurgirmos em outra oportunidade, em outro corpo, para continuarmos a nossa tarefa até nos tornarmos arcanjos, que é a nossa destinação. Caríssimos, essa maravilhosa história aqui, né, que Emmanuel trouxe para nós, essa lição fantástica, nos mostrando a necessidade de renascermos sem tanto sofrimento, observando as pegadas de Jesus, os seus ensinos, praticando, para que a nossa vida seja mais proveitosa, para que a nossa existência aqui seja marcada pela nossa transformação, pela nossa ressurreição moral. Caríssimos, muito obrigada por terem estado aqui comigo esse tempo. E vou pedir a vocês novamente, curtam as nossas páginas, facebook.com. Espera lá, eu não vou falar inteiro porque eu vou me atrapalhar. Frei Anselmo, pronto. Pronto, é no Facebook, no Instagram e também no YouTube, porque é através do YouTube que vocês estão comigo, né? Então, pessoal, curtam as nossas páginas, divulguem a doutrina espírita para que a gente possa chegar a mais corações. Com imensa gratidão, me despeço de vocês, rogando ao nosso Pai, ao nosso Mestre amado, que possamos realmente nos transformar, ressurgirmos com uma vida mais plena e melhor, contando sempre com o amparo do nosso Mestre e dos nossos amigos espirituais. Gratidão, Jesus amado. Gratidão, Deus nosso Pai, por permitir todas essas oportunidades. Fiquem na paz de Deus.